Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós iremos conversar sobre um transtorno ou distúrbio de aprendizagem. Então, nós não vamos falar do público-alvo da educação especial, mas nós vamos falar de um diagnóstico que é bastante presente nas nossas escolas, que é a descalculia. A descalculia, ela não é um diagnóstico de grande número, como outros dos transtornos de aprendizagem, como a dislexia e o TDAH, por exemplo, mas ele tem sim um número significativo de pessoas com esse transtorno. No caso da descalculia, gente, ela é também um distúrbio de ordem neurobiológica, ou seja, de causa interna, não traz comprometimento cognitivo. Por quê? Porque ela é uma dificuldade pontual em uma área cerebral onde se desenvolvem as questões da matemática, certo? Então, a descalculia, ela vai trazer a dificuldade nos eixos da matemática, onde essa pessoa, ela vai ter um comprometimento no quê? Na compreensão dos números, dos símbolos matemáticos, dos cálculos, dentro dos eixos da matemática. Mas esse comprometimento, não é? Ele não traz a questão da não aprendizagem ou comprometimento cognitivo, comprometimento intelectual. Quando nós falamos nos distúrbios ou transtornos de aprendizagem, o que nós precisamos muito? Investir nesse trabalho com as estratégias diferenciadas. Então, no caso da descalculia, um dos focos de maior importância para nós trabalharmos é em cima das funções executivas. Por quê? Porque nós, quando nós pensamos, vamos supor, número 3. Quando eu penso no número 3, ou melhor, eu falo para vocês número 3, vocês podem pensar no traçado do 3, vocês podem pensar na quantificação de 3, não é? Alguém, se eu falo 3, pode pensar R$3. Isso tudo nós já temos. A nossa função executiva, ela já traz isso para nós. Agora, no caso das pessoas com descalculia, o nosso foco, enquanto profissional da educação, é favorecer com as estratégias diferenciadas o desenvolvimento da função executiva. E como que eu posso fazer isso? Eu posso usar a calculadora. Mas os demais não usam. Mas nessa questão, nessa situação, para esse aluno é necessário. Quanto maior o uso de objetos palpáveis, objetos concretos, para ele contar, quantificar. Se são alunos maiores que já não querem o manuseio de material, o uso dos símbolos no papel. Então, as estratégias que nós utilizamos, elas favorecem o desenvolvimento da função executiva dentro da descalculia. Bem, o que tanto essa pessoa ela pode apresentar enquanto dificuldade no contar, no resolver as operações, no classificar, no medir? Então, vejam só, quando eu disse para vocês classificar, medir, na educação infantil, isso já é desenvolvido. Classificação, seriação, tudo isso são habilidades desenvolvidas onde? Na educação infantil. Se o aluno, desde pequeno, ele já vem apresentando esse comprometimento,
nessas áreas da matemática, embora cada um na sua faixa etária, no seu período escolar, isso já são indícios que podem ser sempre observados até um possível fechamento do diagnóstico. Como eu falei para vocês de estratégia, não é? Nos transtornos de aprendizagem, o que a gente mais usa são as estratégias. Mas vejam bem, se essas estratégias, elas são utilizadas, elas vêm sendo utilizadas desde a educação infantil, quando essa criança ela vai apresentar uma dificuldade na decodificação do número, na quantificação do número, na seriação desse número, né? Maior, menor, tudo isso que é base para o raciocínio lógico, no caso, nessa situação, para o raciocínio lógico matemático, se as estratégias vêm sendo desenvolvidas desde sempre, esse aluno vai ter um benefício muito grande, não é? Então, a questão da inclusão no ambiente escolar, a tendência, se todos nós formos trabalhando dentro dessa proposta, não é? Dentro do entendimento que as dificuldades do aluno nem sempre são apenas dificuldades de caráter externo, mas sim transtornos ou propriamente uma deficiência. Se isso for sendo considerado, vier sendo considerado desde cedo, a tendência para os nossos alunos terem um desenvolvimento acadêmico maior é muito grande. Se as estratégias elas já vêm sendo utilizadas, não é? Dentro da descalculia também, eu anotei aqui, para eu não me esquecer de falar para vocês, o pesquisador, que é o Ladislav Koski, ele trouxe descobertas em relação à descalculia, porque até um tempo atrás, na DSM-4, trazia isso também, o CID da descalculia ela era apenas 1. Hoje não mais. Ladislav ele descobre que como a matemática tem eixos, esse aluno não necessariamente ele não vai ser bom, vamos dizer assim, na matemática num geral. Ele pode ter a descalculia em áreas. Então, como são nomes difíceis, eu vou ler para vocês. Então, há 6 tipos de descalculia: a léxica, verbal, gráfica, operacional, praquitognóstica e ideognóstica. Cada uma dessas traz o quê? Um eixo da matemática. E eu tenho um exemplo para contar para vocês a respeito de uma aluna que nós temos na nossa rede estadual, que ela tem a descalculia. E a descalculia dela vai ser na questão praquitognóstica. Por quê? Porque entra o sistema monetário. Não sei se eu já contei isso para vocês em alguma oportunidade que nós tivemos de nos encontrar. Essa aluna, ela sabe tudo da matemática. Então a gente pode perguntar para ela, vamos dar um exemplo, 5 mais 5, lógico que ela vai saber que é 10. Mas se eu transporto essa minha pergunta para o sistema monetário, para ela é um bloqueio muito grande. Então, ela sabe que 5 mais 5 são 10. Agora, se eu transportar de 5 reais para 5 reais, neurologicamente ela não dá a resposta. E é uma adolescente, uma jovem, né? Uma jovem já ensino médio. Nesse caso, eu dou um exemplo para vocês, um trabalho com a função executiva, que o que eu propus para ela quando eu fui fazer a avaliação? Que ela sempre fizesse a representação daquilo que significava sistema monetário. Então, se era uma operação de 15 mais 15, 15 reais mais 15 reais, eu me lembro que eu usei valores que são do cotidiano dela, porque ela faz unha, né? Ela é manicure.
Então, numa hora dela fazer contas, se ela fez o pé e a mão da pessoa, ela já tinha dificuldade desse 20 reais do pé mais 15 da mão, vamos supor. Só que de cabeça ela fazia 15 mais 20. Então, nesse caso, o que foi a minha intervenção? Junto a ela, junto à escola, usar as estratégias. Então, se é uma operação onde vai se usar cálculos ou melhor, se é uma operação, lógico, né, uma situação problema, onde vão ser feitas operações, cálculos em relação ao sistema monetário, que ela faça o quê? Que ela desenhe aquilo, ou que ela isole a vírgula, para dar o sistema de número mesmo, de um número e não de um número voltado para a situação do sistema monetário. Então, essas questões, elas são presentes nas nossas escolas, não é? Elas são presentes e as estratégias vão ser as únicas formas da gente conseguir trabalhar com esse aluno junto à descalculia. Então, não entra aqui a questão de um currículo adaptado. Ah, os outros alunos da sala fazem operações com número até 1000, eu vou trazer números menores. Bom, qual é o foco da descalculia dele? É a compreensão de números? Né? É a compreensão do número no significado ou apenas na questão cálculo? Então, as estratégias dentro da descalculia, elas devem ser o quê? Seguir a situação, a condição e a necessidade desse aluno. E para concluir, eu trago as frentes de trabalho junto aos transtornos de aprendizagem e o foco na questão da descalculia. A família, esse apoio é muito importante. Por quê? Porque a matemática, não sei se vocês vão concordar comigo, o status da matemática, quem compreende as questões matemáticas, o status dela é de uma pessoa muito inteligente. E quando essa criança, ela começa a apresentar no ambiente escolar essas falhas na matemática, isso já vai causar um certo trauma na questão familiar. Bom, matemática, justo matemática, ele não vai compreender? Então, a gente tem que trabalhar nessa questão, pessoal, em 3 frentes. Família, para compreensão disso tudo. A orientação da escola, a ajuda da escola para que essa família procure o quê? Uma intervenção terapêutica. Um psicopedagogo, um psicólogo, um neuropsicopedagogo, para que possa também, além da escola, dar esse apoio. Podemos exigir? Não, mas enquanto escola podemos orientar. E a escola, que o trabalho da escola, nesse sentido, vai ser de orientar essa família, dar esse suporte para a família na questão dessa dificuldade que a criança vai apresentar nos conteúdos da matemática e essa parceria junto à equipe terapêutica que faz o atendimento dessa criança, se houver essa equipe. Então, seriam as 3 frentes: a família, os apoios externos e a própria escola. Raquel, esse aluno vai para a sala de recurso? Não. Não, porque a descalculia, ela não é uma deficiência, se for só pela descalculia, e sim um transtorno de aprendizagem. Pessoal, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês e espero ter clareado aí um pouquinho a compreensão a respeito da descalculia. Um abraço a todos.